que toda a grandiosidade criativa do nosso planeta, desde que a energia, pelo menos que a gente acredita, que veio do cosmos e foi manifestando os diversos mundos, diversas galáxias, chegando aqui na nossa galáxia, no fim, no nosso sistema solar, que é no fim da nossa galáxia, né? E o nosso planetinha, que é lá no rabo da galáxia, e a gente acha que é tão importante, né? E essa grandiosidade criativa é toda movida pelo princípio da ordem, né? Vocês imaginam o quanto essa ordem funciona? Porque nós temos o movimento dos planetas em torno do Sol, a Terra em torno do seu próprio eixo, a Terra em torno do Sol. E com isso a gente inventou que o Sol nasce, o Sol põe. Aqui onde eu moro tem pôr do sol maravilhoso, e a gente fala pôr do Sol. O Sol não se pôs, ele está lá girando, nós estamos girando em torno dele precisamente, né? Essa precisão das estações do ano, da mudança da ordem civilizatória, tudo isso obedece a um princípio. Não é, em hipótese alguma, um princípio que apareceu ou caiu por acaso na nossa vida, né? Mas é um princípio que obedece leis cósmicas. Então, o que acontece com o ser humano? O ser humano, na sua pequenez, na sua mente concreta e bastante estreita, ele estabelece questões que ele coloca como se ele fosse o centro do universo. E nesse centro do universo, a gente cria ordens que muitas vezes estão de encontro à ordem universal, né? Na Terra, por exemplo, depois que a gente inventou a eletricidade, a gente dorme enquanto aguenta ficar acordado, né? Eu vejo, por exemplo, aqui no interior, onde eu moro, a gente dorme cedo e acorda muito cedo. Com isso, a gente também goza mais saúde física e mental. Mas a luz elétrica estendeu o dia indefinidamente. Então, nós passamos a não dormir adequadamente, enquanto nós, como mamíferos, temos uma necessidade de sono na hora que diminui a claridade, até a hora que o Sol está do outro lado da Terra, nós precisamos já estar dormindo, para que haja um equilíbrio, uma homeostase no corpo. Mas a gente não, fica na Netflix, fica nas redes sociais, e com isso a gente não entra profundamente no equilíbrio do sistema nervoso. Então, nós criamos uma ordem que é uma ordem que não é um produto, subproduto da vida divina. Então, é muito difícil que nós possamos estabelecer uma ordem na nossa vida se a gente também não ouve as regras da vida. Escureceu, a maioria dos mamíferos se recolhem. Clareia, a maioria dos mamíferos acordam. A maioria dos animais vão se recolher quando escurece. A outra maioria tem uma parte que é noctívoro. Mas o humano não é noctívoro. Ele inventou uma ordem, né? E aí é importante que a gente possa ver isso, olhar para isso. Qual é a ordem que eu estou colocando na minha vida? A mesma coisa a gente vai ver, nós humanos, o quanto nos distanciamos
da alimentação que faz bem para o corpo, que cria saúde plena. A gente fica comendo o que realmente viciou, ou que achou que é interessante, ou que é mais fácil comprar ali na esquina, né? Então, essas ordens que nós criamos, elas não são divinas. Eu gostaria, Milena, se você puder desligar o chat que aparece para mim, ele me distrai toda hora. Seria... Se é possível, vou ver aqui. Peraí. Então, eu gostaria, sim, que a gente pudesse pensar quais são as ordens que eu estou colocando na minha vida e que eu penso que são naturais. Não são. São ordens criadas pela cultura, no momento histórico que nós nascemos, estamos vivendo, e que muitas vezes vão contra a harmonia divina. A ordem, do ponto de vista que o guia coloca nessa palestra, é a ordem que segue a harmonia do universo. O próximo. Então, nós, como humanos, já que todos nós somos humanos, que estamos ouvindo essa palestra, vamos falar da parte humana de como é que a ordem se manifesta em nós, né? Então, a ordem, para nós, se manifesta de duas formas, em primeiro lugar. Ou ela é desordem, né? Ou é a ordem. Eu falei antes que a ordem não é o que a cultura simplesmente coloca e eu sigo cegamente. Ordem seria poder seguir as leis do universo, dentro desse ponto de vista. E desordem, nós teríamos, então, a desordem, que seria a distorção da ordem do princípio, né? Então, essa palestra, ela divide a ordem e a desordem em dois itens diferentes, né? A ordem interna e a ordem externa. A desordem interna e a desordem externa. E eu gostaria, então, que a gente pudesse seguir com o próximo. Né? A ordem interna. Vamos ver como seria a ordem interna. O guia coloca nessa palestra uma coisa idealista demais, né? Quando nós fôssemos totalmente conscientes daquilo que está acontecendo conosco, com a nossa vida, a gente, então, seria um ser capaz de ter ordem interna. Mas, dentro do ponto de vista humano, não existe essa possibilidade. Não existe a possibilidade de que eu seja totalmente consciente de tudo que está ocorrendo comigo, para que e por que eu estou fazendo determinados atos. Na maioria das vezes, nós não somos conscientes de nada. Seguimos o impulso, os instintos, e aí esquecemos também totalmente da multidimensionalidade, tomamos decisões, vivemos experiências que às vezes são pressões de campos informacionais que são não físicos, são das outras camadas do nosso inconsciente, né? Então, nunca vai existir para nós humanos uma possibilidade de eu ser totalmente consciente e poder saber que eu estou organizando a ordem, porque eu não tenho nenhuma influência espiritual, chamada espiritual, né? Não estou falando de espírito, não. Estou falando dos campos de energia não físicos. E tem os espíritos também, né? Que também gostam muito de soprar coisas e a gente nem percebe. Nós nos metemos em enrascadas
Depois não sabemos sair delas porque o campo energético se fecha, cria uma força, uma forma, e eu inconscientemente estou seguindo aquela forma. Preciso de uma luta imensa de trabalho dentro de mim, usando toda a vontade positiva do ego humano e toda a vontade espiritual e toda a ajuda dos meus campos e do meu eu superior para fazer modificações. Lembrar sempre, então, que nós temos muitas imagens errôneas criadas na nossa criação, formadas pela nossa criação, né? Muitas crenças. Quantas crenças, né? A cultura coloca crenças, isso é bom, isso não é bom, você deve isso, você tem que aquilo. Então, a gente, como dentro da metodologia do Password, a gente tem muitos instrumentos para descobrir a nossa querida fórmula do amor imaturo, né? E eu gosto muito daquele círculo, porque ele dá para a gente uma visão muito grande de como é que a gente reage no mundo. Uma das coisas que mais me encantou no Password foi ele me deu o modelo pelo qual eu começo a estudar como é que eu me movo no mundo. Para que eu faço isso? O que eu estou ganhando com isso? Qual é a minha reatividade a determinadas questões? Né? Então, ter consciência disso, saber que eu sou alvo de montes de campos energéticos, eu me abri para estudar, investigar cada ato e cada momento da minha vida, ou seja, é necessário que eu tenha consciência da minha vida. A gente é bastante inconsciente. Como eu falei, a gente cria ordens que não tem nada a ver com a ordem universal. Né? Tudo a ver. Então, ter a consciência de querer se transformar, dar o consentimento para o processo de investigação. Eu acho, por exemplo, aqui a maioria, eu acredito, das pessoas que estão ouvindo esse tema, são pessoas que são do Password. Todos nós demos o consentimento para a investigação. Todos nós. A investigação vai limpando o lixo interno, né? O guia fala, limpa o lixo, não jogue ele embaixo do tapete. O lixo são todas as crenças errôneas, as imagens, a forma com que eu reajo quando outra pessoa, ou não reajo, né? Quando alguém faz alguma coisa para mim. Então, limpar o inconsciente é o caminho que eu tenho para que a ordem interna vá se organizando dentro dos princípios espirituais e que eu possa, então, manifestar na minha vida uma coisa mais clara, mais limpa, com uma coisa que o humano tem muito desordenado, que é o emocional. Então, nós poderemos organizar um pouco mais o nosso emocional. Então, na medida que vocês tiverem alguma dúvida, querem clarear algum desses conceitos, mandem o chat para as pessoas e a Conceição, não, é Madalena e Milena, que estão recolhendo, e depois a Fátima vai coordenar as palestras, as perguntas, né? Mas, realmente, se a gente pudesse tirar o chat aqui agora, seria bom demais. Que coisa, né? Como a gente não consegue desviar o olho do chat. Aí você tem que clicar aí embaixo. Não dá para a gente fazer por você. Tem uma setinha que você pode fechar. Veja se do lado, em cima do chat, tem uma setinha, você fecha. Isso, não contrário.
No que eu cliquei no chat, abriu todos os chats para mim. Oh, tem que fechar nesse mesmo lugar. Tá bom, eu vou aprender. Ficar quietinho, não olhar para ele. Vai ser um treinamento para mim. Pronto. Agora vamos para o outro, continuar a nossa palestra. Deixa o chat quietinho. Né? Quando nós, dentro desse processo, podemos ter consciência de tudo aquilo que é as nossas crenças, as nossas dificuldades, a forma com que eu levo a vida, eu posso produzir verdade. A verdade, o que é a verdade? A verdade é eu poder, nesse momento, em qualquer situação, repare, o que está acontecendo comigo? O que está fazendo eu ficar olhando o chat aqui toda hora? Por que eu não concentro naquilo que eu tenho que falar, no que eu estudei, no que o guia falou, deixar vir alguma coisa? É uma curiosidade, é uma coisa do meu mental. Então, no momento que eu... Essa é a verdade. Eu estou me distraindo, então eu sinto que eu não consegui ainda fazer uma linha mais clara do que eu estou querendo falar. Então, quando eu começo a me dar conta disso agora, que é a minha verdade nesse momento, eu posso começar a ver que isso é uma distração, que eu não preciso disso agora. Eu começo a produzir mais harmonia, e a harmonia só vem quando tem ordem. Então, se eu tenho internamente consciência do que está acontecendo comigo a qualquer momento, eu dei esse exemplo que ele está acontecendo agora, mas qualquer coisa na minha vida, eu me der conta o que está acontecendo. Quando eu consigo saber o que está acontecendo, eu vou começando a limpar a desordem da minha inconsciência, a minha confusão mental, e eu vou podendo produzir mais harmonia na minha vida, né? Então, a ordem interna tem a ver com eu me dar conta do que está acontecendo e me trabalhar para fazer mudança nesse sentido. Certo? Então, eu quero me transformar. Todo mundo que vem para o Password vem com essa historinha. Aí eu quero me transformar. Estou procurando um caminho de autoconhecimento. Transformação, eu já falei isso em muitas palestras, quer dizer, o prefixo que fala vai além de, certo? Forma na ação. Eu vou além da forma naquela ação. Aí o que acontece conosco? Eu começo a me dar conta daquilo que está acontecendo comigo. Eu começo a me dar conta de que isso vai mudar a minha postura no mundo, eu começo a oferecer uma resistência para isso. No momento que eu ofereço a resistência, eu estou fugindo, uma parte da minha energia escapa. Se ela escapa daquilo que é o meu propósito, eu já botei um bloqueio na situação. Eu começo a provocar desordem. Inconscientemente, eu provoco desordem. E aí eu vou ver que eu vou fazer atos ou situações que não condizem com o meu processo de transformação. Eu quero me transformar, ou seja, mudar e além da ação naquela forma que a minha vida está expressando. Mas, palavrinha terrível, mas, pronto, botou mas, eu não aguento, mas eu estou sofrendo, mas, botou mas na situação, pode saber que você
vai ter muita dificuldade. Mas é uma palavra que eu tenho que prestar muita atenção. Eu quero levantar esse peso, mas eu não aguento. Eu quero mudar a minha forma de alimentação, mas um dia só tomar um copinho de Coca-Cola não vai fazer mal. Mas, pronto, botou mais, você saiu da ordem, entrou na desordem. Você fugiu do foco. Fugiu do foco, você realmente foi por outro caminho. Vem a dúvida e a ordem não se estabelece. Você quer um caminho de transformação? Sustenta o foco. O que está acontecendo comigo? Eu quero transformar a ação, eu tenho que me dar conta do que está acontecendo. É claro até aqui, né? Agora, então, vamos ver a ordem externa. O que é que o guia fala da ordem externa? Não, senhora, você pulou uma. Helena? Oi, aí. Esse é o próximo. Ah, a ordem externa não está aí? Não. Eu pulei ela. Mas eu posso falar dela sem slide, né? Nós sempre falamos que a vida externa é uma expressão da vida interna. Verdade. Ela tem uma conexão direta, né? Se eu estou confuso, se eu tenho medo, se eu não aguento, se eu vou fazer a transformação e não aguento, não quero, mas eu estou expressando na minha vida externa desordem. E aí a gente tem, que o guia fala, pequenos desvios. Alguém mandou dizer aqui que o da vida externa está antes do da ordem interna. Mas tudo bem, né? Então, não é esse não. Tá bom. Toda vez que eu dou uma escapadinha, que eu deixo a energia com o tal do mas levar para algum outro comportamento, toda vez que eu me permito sair da regra, e todos nós fazemos isso, todos, sem exceção, fazemos uma escapadinha. Hoje eu vou comer um pedacinho só. Hoje eu vou tomar só hoje, viu? Certo? Não, eu vou encontrar com a pessoa porque, afinal, tantos anos de relacionamento, só hoje. E por aí eu escapo a energia. É uma fuga. Quando eu faço uma fuga, a consciência interna que eu deveria ter, o que está acontecendo, que eu estou tendo esse comportamento, não acontece. Não acontece. E aí, o que acontece? Eu não me torno consciente, né? Aquela parte fica obscura. Então, eu digo que a consciência não pode se estabelecer. Aí o meu comportamento externo realmente vai ser uma expressão do meu comportamento interno. Nós estamos criando a nossa realidade o tempo todo, já sabemos disso. Isso é a coisa que mais nós sabemos. Mas é hoje só. Escapou a energia, deu uma fuga. A consequência disso, né, nós não sabemos. Todo mundo fica me elogiando, por exemplo, que eu trouxe o patchwork para o Brasil. Eu trouxe porque eu achei muito interessante a metodologia, me fez muito bem no ano que eu passei lá no Fenícia. Eu trabalhei muito comigo, descobri coisas interessantíssimas. E quando eu fui para lá, eu já era
calejada velha de terapia. Eu falei, poxa, essa é uma metodologia muito interessante. Além de que o princípio da espiritualidade cabe perfeitamente no Brasil. Nós somos um povo crente na espiritualidade, né? Nós sabemos que existem outras dimensões. O brasileiro sabe disso desde a hora que nasce. Nós temos essa vida voltada para isso. Tem uma parte da população que hoje em dia nem presta atenção mais nisso. Tem uma parte da população que só pensa na vida material. Mas, no fundo, eu me lembro quando eu era pequena, que a minha mãe falava uma coisa muito interessante. O brasileiro, quando vai, naquela época, não sei agora, vai responder o censo, coloca religião católica. Aí, até a hora que morre alguém. Aí ele vai no centro espírita para conversar com o espírito que desencarnou. E isso é uma verdade. Nós fazemos isso o tempo todo. Nós sabemos que a vida é multidimensional. É parte da nossa cultura. Nós temos essa crença. Então, eu vi, quando eu comecei a estudar as palestras e ver o modelo que o Patchwork seguia, eu falei, ele é perfeito aqui para o Brasil. É uma pena que a gente não tenha acesso nessa metodologia lá. Então, eu trouxe, primeiro, egoisticamente, porque aí eu ia continuar estudando, e aí fui formar grupos, fui estudar. As crenças do Patchwork combinam muito com as minhas crenças. Então, é uma coisa que, para mim, foi muito interessante. Tudo bem. Eu tinha ideia, e não fui eu que fiz, o quanto isso cresceu no Brasil. Eu estava vendo vocês entrarem, tem gente de tudo quanto é lugar. Tem até uma pessoa que mora no Canadá, que está aqui. Tem outra que é da Argentina. E aqui no Brasil, nós temos... uma aqui já botou, eu estou em San Diego, da Califórnia. Então, vocês estão vendo como é? Você não sabe a sua ação, aonde vai dar. A lei da propagação é uma coisa fantástica. A ação e a atitude, ela tende a se propagar, ela tende a se repetir. E não fui eu que fiz o Patchwork crescer. A gente deve, em primeiro lugar, tá bom, eu trouxe, tive um trabalho danado, viu, de colocar as palestras inicialmente num português horroroso, que, graças a Deus, hoje temos umas boas traduções. E depois aquele primeiro grupo, que foi o primeiro grupo que se formou, né? Fátima é uma delas, por exemplo, e Lúcia, e Sandra, e mais a Renate de Porto Alegre, do Brasil inteiro, Glorinha, que está no Rio, Claudete em João Pessoa, Recife, todo mundo, esse pessoal todo saiu depois multiplicando pelo Brasil afora. Então, o que acabou resultando isso? A maior comunidade do Patchwork no mundo é a brasileira. Por quê? Porque nós, aqui no Brasil, expressamos na nossa vida física a crença na multidimensionalidade. E essas regras e essas palestras que o Patchwork traz ressoam em nós como verdade. Além de que a metodologia é excelente de autoconhecimento, né? Como vocês sabem, eu e a Teda criamos a dinâmica energética do psiquismo, que foi um trabalho muito grande de desbloqueio corporal para dar ferramentas para eu fazer um processo de transformação. E eu sempre coloco que esse casamento do Patchwork com a dinâmica é perfeito, porque os dois fazem um processo muito grande. E por isso a grande maioria dos professores do Patchwork fizeram ADEPT também, né?
Então, essa expressão externa criou uma grande ordem, porque nós internamente concordamos com as regras, concordamos com as crenças. E com isso, o universo produziu essa grande comunidade que nós vivemos dentro do Patchwork aqui no Brasil. Brasil, Argentina, Uruguai, está todo mundo no mesmo balaio, não é? É uma beleza isso. Muito bonito. Então, vamos considerar que a ordem interna se manifesta na ordem externa. Então, se eu sei disso, e sei o quanto inconsciente nós, os humanos, somos, o quanto não sabemos porque temos reações, o quanto não sabemos o que é que eu tenho que viver, experimentar, para que realmente aquilo que eu sou, como ser essencial, se manifeste na minha vida, produzindo uma ordem cósmica, uma sociedade mais harmoniosa, eu preciso fazer um caminho para isso. E qual é o caminho? Né? O caminho é o próximo slide, né? É o caminho de um trabalho consciente de investigação. Principalmente, o guia fala isso um tempão aqui na palestra. Encarar aquilo que a gente quer fugir. Se eu encaro o que eu não estou vendo que faz parte da ordem do universo, se eu encaro e olho o que é que está escapando, qual é a parte da minha energia que fala mais, eu vou encarar isso, eu vou desenvolver uma ordem na minha vida. Eu vou desenvolver, traduzindo ordem como harmonia. Nós optamos, como seres humanos, a viver um sofrimento. A gente adora o sofrimento. Eu sempre falo que o mantra mais interessante da humanidade é coitado de mim como eu sofro, né? E, aliás, o meu sofrimento é maior do que o de todo mundo. Daí, essa pandemia virando o mundo de perna para o ar, e, como disse a Fátima, trazendo coisas boas, né? Mas também muitas mortes físicas que deixam todo mundo com medo. Por quê? Porque tem medo de morrer, né? Isso aí pode ser tema para algum outro trabalho. Todos nós. A gente fala, a vida do espírito é uma realidade, mas eu não estou na hora de virar espírito, né? Então, todos nós temos esse medo. Então, como é que eu vou criar na minha vida ordem? Como é que eu vou desenvolver um trabalho consciente, contínuo, de saber as minhas atitudes? Agora eu vou falar uma coisa, parece assim um julgamento, né? Mas não é não, é uma reflexão. Você quer fazer um trabalho de transformação? Estou falando para cada uma dessas 400 que eu, infelizmente, nem estou vendo, né? Porque senão também me assustaria. Você quer? Você que está me olhando, quer fazer um trabalho de transformação? Consciente? Limpar o lixo? Transforma a ação. É por isso que eu manifesto harmonia na minha vida. Eu paro e diminuo o sofrimento. Aí eu na minha idade, que eu estou bem velhinha já, 84 anos, eu digo que diminui o sofrimento. O meu grande investimento foi o meu autoconhecimento. Quanta coisa mudou na minha vida por causa disso. Quanta coisa eu vivo sem sofrer hoje.
procuro me colocar no lugar do outro, ver qual é a necessidade dele, ter um pouquinho de compaixão com aqueles que estão mais desfavorecidos do que eu. É claro que tem hora que eu também falo mais, né? Mas esse trabalho de ficar presente, na presença, e nessa presença eu me tornar cada vez mais consciente o que está acontecendo comigo. Há muitos anos atrás, muitos mesmo, eu morei com um grupo num lugar que nós estávamos construindo, era assim, muito primitivo. Tinham vários amigos meus, que até hoje são amigos meus, que participavam desse trabalho. Nós estávamos numa época que estava chovendo muito. Chovia terrivelmente. E um grupo estava lá embaixo, no local mais baixo, abrindo um poço debaixo da chuva. E eu estava numa barraca, estudando, porque eu ia fazer uma palestra também. Então, mas a chuva caía para todo lado, estava uma umidade, um frio, uma coisa horrível. Nessa comunidade, nós tínhamos uma regra. Ninguém comia nada escondido. Porque vocês imaginam um grupo. Se todo mundo comesse escondido, a gente não tinha controle para saber se tinha uma coisa na hora que precisava. De repente, eu levantei do estudo que eu estava fazendo, fui numa lata onde a gente guardava a rapadura, peguei um pedaço de rapadura e comecei a comer. No meio da rapadura, eu me dei conta assim, gente, o que aconteceu comigo que parei de estudar, fui na rapadura, que além de tudo é um doce, precisei comer um doce e não pedi para ninguém, não falei com ninguém, é da cozinha, isso não é meu particular. E fiquei pensando sobre aquilo. E olhando aquela chuva infame, aquele frio horroroso, lembrei dos que estavam lá embaixo furando o poço. Aí falei, nossa, eu vou fazer um chocolate bem quente, que assim, quando eles subirem, todos molhados, gelados, eu vou dar um chocolate quente para eles. Uma coisa da mãe, né? Bem da mãe mesmo. Mas eu imaginei que eles estavam precisando daquilo. Aí, quando eles chegaram, todo mundo tremendo, e eu servi o chocolate bem quente. Aí eles falaram assim, puxa vida, Aida, como é que você teve essa ideia tão maravilhosa? Eu falei, não tive essa ideia, não imaginei que vocês estavam com frio. Aí um virou-se para mim e disse assim, vou te falar uma coisa. Eu tinha vindo lá de baixo com a decisão de ir-me embora. O seu chocolate me salvou. E eu pensei, não foi o chocolate. Foi eu ter consciência de que naquele momento que eu peguei a rapadura, eu percebi que eu estava infeliz com aquela chuva e com aquele frio. E que eu imaginei, então, por compaixão, que aqueles outros coitados que estavam diretamente debaixo d'água estariam muito pior do que eu. Então, uma bobagem, né? Aparentemente é uma bobagem. Mas aquilo criou uma ordem, aquilo criou uma harmonia entre nós. A gente foi, sentou numa sala e ficou conversando um tempão sobre as dificuldades do que a gente estava passando. Isso nos ajudou muito. Então, eu estou contando um fato concreto, parece uma brincadeira, mas são esses pequenos atos na nossa vida que vão trazer harmonia para a nossa vida. Porque a ilusão da vida vem do lixo interno, da desordem interna. Eu podia comer minha rapadura, ficar feliz, não contar para ninguém que eu tinha pegado um pedaço de rapadura. Se eu não tivesse consciente, naquele momento, o que está acontecendo comigo. Então, essa é a pergunta que eu quero que vocês fiquem. Se tem alguém anotando, que anote. Leve para a sua vida
nas suas ações, nas suas atitudes. O que está acontecendo agora? De onde veio isso? Não precisa ser uma coisa escabrosa, não. Pode ser um pedaço da rapadura mesmo, né? Ou uma palavra que a gente falou de mal-estar para o outro, ou a raiva que deu por algum motivo qualquer. Porque se eu omito o que eu não me torno consciente, o efeito disso vai ser sempre mais grave. E agora eu falo, essa palavra que ele fala aqui, nada do que a gente cometa ou omita é desprovido de efeito. Aí ele entra numa outra lei espiritual, que é a causa e efeito. Qualquer ação, qualquer pensamento, qualquer mal-estar que eu não me dou conta, eu estou na ilusão. E se eu omito ou faço a ação que não é correta, eu vou produzir um efeito. Né? Então, essa é uma palestra que traz muitos ensinamentos, muitos. Parece assim uma palestra assim, falar da ordem. Uma pessoa me perguntou, nossa, você vai falar da ordem? A ordem é o quê? Uma coisa externa? É o que mandaram a gente fazer? É limpar a casa? Tem que limpar a casa todo dia. Mesmo que você não limpe todo dia, mas você tem que manter a ordem, a organização. Porque senão você está cometendo uma ação de desordem. Você está cometendo, tirando as coisas do lugar. Uma coisa ótima que a idade traz para a gente é, se eu não pegar o lápis e guardar na hora, no mesmo lugar que o lápis tem que ficar, eu não vou mais achar ele, nem vou saber onde ele está. Então, a idade traz para a gente essa vantagem. Bote no lugar que você pegou, que é para você achar depois. Senão você não acha, não. É muito interessante. Ajuda bastante. Então, eu agora falo o seguinte, vamos dar uma olhada assim, nos ensinamentos que essa palestra traz para nós. O próximo. Então, já vimos que... eu vou seguir aqui essa ordem. Vocês vão lendo. Ele fala, a ordem é um princípio espiritual, é uma lei espiritual. Né? E a sua manifestação ou ausência revela o seu interior. Primeira grande lição que a gente já viu. O que está em desordem na minha vida pode ser uma bobagem. Uma bobagem. Revela que aquilo no meu interior não está correto. Né? E a nossa expressão externa da vida exterior está sempre relacionada com a vida interior. Principalmente, ele coloca uma coisa que eu considero super importante. A desordem externa desvia a energia e a vida interior fica desprovida. Ou seja, eu gasto energia, porque realmente, se eu não botar o lápis no lugar, por exemplo, eu vou gastar um tempão procurando, gasto uma energia enorme procurando... Aí a coisa complicou aqui. Peraí. Vou gastar uma energia muito grande procurando as coisas. Vou gastar energia se eu deixar uma conta atrasada 2 vezes, pronto. Aqui que eu organize a vida financeira. Essa é uma ordem nisso. Né? Principalmente agora, que todo mundo sabe o que eu vou falar, a desordem interna e a desordem externa
são instrumentos da intencionalidade negativa. E a intencionalidade negativa comanda a maioria das nossas ações. E essa é a grande chave que o Password dá para nós. Então, quando eu me pergunto o que é que está acontecendo, eu vou terminar entendendo a minha intencionalidade negativa. Está claro isso? O próximo. Então, ele está falando que criar ordem significa um investimento do esforço. É esforço. Mas administrar a desordem é um esforço muito maior. É que nós somos muito preguiçosos. Vai gastar um tempo fazendo isso? Vamos deixar assim mesmo, né? Eu lembro, quando eu era bem pequena, minha mãe ensinou a levantar e arrumar a cama. E ela falava muito assim, você gasta 3 minutos arrumando a cama. Não quero arrumar, para quê? Vou dormir de novo, para que eu vou arrumar a cama? E ela fazia eu arrumar a cama todo dia. Hoje eu olho para a minha cama, levanto, sacudo e arrumo. Eu levo 2 minutos na minha vida para arrumar minha cama. E a cama fica, o meu quarto, em ordem. A minha cabeça fica em ordem. Toda vez que eu vou lá dentro do quarto, eu vejo tudo arrumadinho. Isso é muito bom para o nosso psiquismo, né? Então, o que a gente ganha no esforço de criar ordem supera a energia que a gente investe. Supera totalmente. Pagar as contas em dia é uma coisa maravilhosa. Eu tento pagar, só gastar o que eu posso pagar. E pago, às vezes eu erro muito aqueles negocinhos do banco ali. Eu sou especialista em errar a conta de banco, mas eu conserto logo, né? Mas esse investimento, nossa, minha cabeça fica tranquila, não tenho que ficar pensando nisso, né? E a energia a serviço do amortecimento da consciência, ela não fica disponível para a nossa criação. Para eu criar, eu não posso estar na desordem. A desordem cria fuga da energia, né? E nos preocupa. O tempo todo fica aquilo atrás, no campo da consciência. E também diminui a nossa concentração. No relacionamento com as pessoas, nos amigos, nos nossos relacionamentos afetivos. Eu não me concentro 100% no que eu estou fazendo. Então, se eu quero viver um propósito de harmonia, de verdade, de saúde e de inteireza, eu preciso criar ordem. Agora, é óbvio que eu estou falando de uma ordem que é natural, que é fluida. Não estou falando de quem tem distúrbio na questão da ordem. Isso é outra coisa, isso é um problema psíquico. Está encobrindo o lixo interno. Quem tem problema de ficar com uma ordem obsessiva, essa pessoa tem lixo precisando desencavar. Então, para eu criar harmonia na minha vida, para eu criar saúde, a inteireza, eu tenho que seguir com ordem. A ordem fluida, a ordem natural da vida. E tudo isso tem um preço que a gente paga, é óbvio, né? Então, eu queria deixar essa pergunta para vocês irem pensando nessa semana, né? Eu estou disposto
a pagar o preço dessa vida que me obriga a estar consciente o que está acontecendo comigo agora. Tem um preço. Eu estou disposto a pagar esse preço, a me dar conta do que está no meu inconsciente, a me dar conta da minha desordem interna para poder manifestar harmonia externa? É uma pergunta que eu vou deixar para vocês agora. E quero agradecer muito vocês terem ficado assistindo. E também fico aqui mais um período, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa também, né? Para eu não ficar falando sozinha aqui. Aida, eu acho que foi tão cativante, tão envolvente o que você disse, que a gente foi deixando só se interiorizar com tudo que foi dito por você. Mas chegaram aqui inicialmente duas perguntas. Uma é: como eu descubro as crenças limitantes que me fazem não ter ordem? Todas as ferramentas do Patchwork são voltadas para essa questão, né? Todas. Você, aquele famoso mapa do círculo vicioso do amor imaturo é fantástico. Eu costumo aplicar ele em qualquer circunstância que eu não estou dando conta de resolver, né? Tem a descoberta das crenças errôneas, das imagens, né? As imagens errôneas, imagens que a criança criou lá no começo e que seguem andando atrás de nós a vida inteira e modelando o nosso comportamento. Então, eu penso que todas essas ferramentas que o Patchwork oferece é uma grande metodologia para a gente fazer esse caminho, né? E aqui, de Belém, está vindo uma pergunta assim: pensando na grande expansão no Brasil, como a Aida entende essa expansão aqui, continuar restrita a uma comunidade predominante branca e econômica e socialmente favorecida? Então, cadê os helpers e todos aqueles que podem trabalhar para levar isso para o social? Tem várias pessoas. Vocês aí na Bahia têm alguns trabalhos. Aqui mesmo eu levo um trabalho social, aonde quer que eu vá. Eu não preciso botar o nome do Patchwork no trabalho que eu estou fazendo, por exemplo. Mas é óbvio que a forma de ver o trabalho, a forma de conduzir as crianças, os professores, o quanto essa gente cresceu nesses anos todos, e eu não fiquei fazendo modelos de Patchwork com eles, né? Cada um de nós tem uma tarefa. No momento que eu desperto, eu tenho em volta de mim um monte de gente que eu posso despertar. Exato. Aqui, Aida, em Salvador, porque pode servir de exemplo para outros estados, nós tivemos até ano passado um programa muito lindo numa creche. Maravilhoso naquela creche. As mães das crianças e aos professores. Tem um trio de alunos que trabalham no Centro Espírita, oferecendo palestras. Na Universidade Federal também, naquele programa da Medicina Integrativa, nós temos um espaço lá, sextas-feiras, que se faz palestras. Então, são diversas formas de servir a comunidade. Fora os grupos formais de Patchwork, né? E fora pessoas que estão levando isso para as empresas também, né? Porque a gente fala, tem que trabalhar com a população carente, tem que trabalhar com o povo que está lá na frente e que está levando a população para lugares que talvez não concorde. Então, esse pessoal também é bem importante. Está trabalhando com
a empresa com profissionais de saúde, por exemplo, quanta gente de saúde está voltada para o desenvolvimento do pessoa. E temos colegas também que são dirigentes de centro espírita e que fazem um trabalho fantástico, alimentando as doutrinárias, muito com palestras do centro espírita, que também é metodologia reencarnacionista, né? Eu lá em Fortaleza, quando eu vou lá, sempre faço uma palestra no centro espírita. Às vezes as pessoas, você é espírita? Não necessariamente, eu não preciso fazer uma religião para falar naquele reduto lá. Óbvio. Né? Você pode falar e trabalhar em todos os lugares. Alguma coisa mais? Selecionando as perguntas. Então, eu estava olhando aqui no chat se tinha mais algumas perguntas. Não, era mais assim, agradecendo que foi preciosa a palestra. Sim, tem um trabalho no presídio, em Belém tem um trabalho fantástico. Isso. Né, que tipo Gracione, não quero dizer, pode faltar nomes, mas é Andréa Gracione, não recordo, sei com as 4 pessoas que estão fazendo o trabalho com as presidiárias já há algum tempo, e eu tenho feito contato com outros estados no exterior, né, que também trabalham, estão pensando em publicar um livro com essa experiência. E aqui a gente nem tem, assim, de pronto, lembrança para ver o quanto que o pessoa que já se expandiu. E o que eu acho fantástico, Aida, é que, assim, se você pensa em fazer um trabalho de sexualidade, temos palestras que ancoram. Se você quer fazer um trabalho social, tem as palestras. Tem um direcionamento político, não político partidário, mas político, né? Como forma de vida, a minha expressão de vida, tem palestras que apoiam. A de autotransformação, ela é plástica, ela dá um apoio fantástico, né? Se vai para a empresa. Então, assim, eu só sou gratidão a ter encontrado esse caminho e, em especial, que você teve essa intuição de trazer isso para a gente, né? E como a gente começou, né? Ralando, traduzindo palestrinha por palestrinha, fazendo aqueles encontros, né, semanais com você na Casa do Meio, até que tivesse uma massa crítica suficiente que dissesse assim, agora é a formação. Né? E a outra sabedoria tua, Aida, que eu queria assim, explicitar aqui, é como você pôde assim, distribuir pelos estados para que isso pudesse ser o que é hoje. Se ficasse restrita a Bahia, que eram as pessoas que ficavam mais no seu entorno, talvez não tivessem desse tamanho que está, né? Então, esse feeling... Mas os baianos foram, olha, foram para Fortaleza, para Belém, para Recife e João Pessoa, foram para o Rio de Janeiro, né? Isso tudo foram baianos que foram. Foram no interior da Bahia, tem bastante gente trabalhando no interior de vários lugares. Gente, eu honro muito esse grupinho que começou lá, maravilhoso. Deem uma olhada na palestra 12 das esferas de consciência, é muito bonita também, e casa bem com essa palestra aí, certo? Então, Aida, só gratidão você ter disponibilidade do seu tempo, que tem sido intenso, com tanta live, com tanto programa. Disseram que eu ia descansar, agora recolher, foi interessante, esse recolhimento é interessante. É verdade, tem trabalhado um bocado, né? Com toda essa solicitação de apoio aos estudantes, né, de PESSOR, e assim, no final, além desses agradecimentos a você, a Milene e a Madá, que estiveram nos dando apoio, e a todos vocês que se fizeram presentes aqui nessa sexta-feira. E vou pedir a Milene para colocar aí na tela quais são os livros, para quem não é de PESSOR, que não saiba, possa ver e, se quiser aprofundar e procurar também
helpers, facilitadores, pessoas que sejam estudantes de grupos de estudos, que a gente possa ampliar essa corrente do bem. Muito obrigada a todos. Então, estão aí os livros, né? Esse primeiro, Caminho da Autotransformação, é um pouco a Bíblia, foi o primeiro que foi editado, tem muito bom conteúdo. Depois, esse Não Temas o Mal. Fai, vou voltar, porque ele tá randômico. Já vai voltar, vá falando que vai voltar. Tá, então, esse Não Temas o Mal, que é um livro muito profundo, complexo. Esse a gente deve estudar pelo menos em grupo, viu? Porque é um livro que faz a gente dar bons mergulhos. Que é uma síntese de palestras que estão direcionadas ao relacionamento. O Eu Sem Defesa, que trata das máscaras, das autoimagens idealizadas. Depois entrega ao eu interior, ao Deus interior, que eu acho que é um dos últimos. E agora, mais recentemente, esse Caminho do Eu Real, que é uma síntese de várias palestras, já trabalhada pelos helpers do PESOC lá da Foundation. E esse joguinho de cartas, que é Perguntas que Transformam, que já foi de um grupo de estudos do PESOC, que produziram e está também à disposição do público para quem queira adquirir. E o mais, assim, dizer que esse foi o nosso início, né? E começamos muito bem e belamente com a presença de Aida. E assim que nós tenhamos outros encontros, vamos fazer essa mesma rede de divulgação. Esperamos contar com a presença de vocês. Obrigada e bom final de semana.